da endoftalmodonese do velho Marquesani, esse paciente tem uns 18 anos que está fixada a lente nele. Eu fiz um transplante de córnea, que ele também tinha um problema de endotélio bilateral, e durante o transplante ele já era fixado na íris, eu refiz o ponto a céu aberto, né, na época. Eu vejo esse paciente até hoje, está realmente super bem. Então, uma outra coisa que o pessoal pode falar, e a Mani não usa fio, teria vantagem de não degradar o fio e não luxar a lente. Mas ele pode destruir na esclera, tem várias complicações. Eu acho que a gente tem que escolher a melhor, aquela que a gente sente mais assim confortável, né? No começo a gente fazia de tudo, de escleral principalmente que começou, íris. A íris, quando eu peguei a íris, eu falei, e a PC7, ainda tem que comprar essa agulha nos Estados Unidos, a Alco parou de trazer. É uma agulha que é cortante e ela entra na córnea facinho. Essa CIF4, ela é atraumática, ela não entra na córnea, você tem que fazer uma paracentese para poder entrar. Então, é outro trauma. E a lente a outra era muito melhor. Mas, vamos ver. Acho que isso que você está falando de trauma para cirurgia ocular, hoje em dia com cirurgião de retina e com retina, estou quase para te dizer que é melhor essa lente cair e você pescar ela de novo e colocar, do que você fazer o trauma todo com toda a sutura, mesmo com a habilidade que a gente tem na câmara anterior, porque é traumática a sutura de lente na íris. Eu vou só juntar aqui mais duas perguntas, e aí a gente passa para o próximo caso, até por causa da hora. Mas uma pergunta aqui, lente artesã, a melhor posição seria na vertical? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu vou juntar duas em uma, que é até um pouquinho do que vocês estão falando agora. Deixa eu só achar aqui. Tá. Independente da habilidade do cirurgião, bons resultados nos implantes secundários, é essencial uma vitrectomia anterior muito bem feita. O que geralmente exige um cirurgião de retina ou um cirurgião de segmento anterior com experiência com vitrectomia via pars plana. E aí também coloca a questão de um anel de Cione suturado à esclera com lente no saco. Eu acho que entra um pouquinho nessa discussão de técnica de vocês. Vamos fazer mais essas duas perguntinhas e a gente passa para o próximo caso, então. Eu acho que a artesã horizontal é o melhor, né? Você coloca ela vertical, vira para horizontal e prende pela paracentese lateral e lateral. Esse seria a artesã. Quanto à vitrectomia anterior via pars plana, você pode fazer anterior via câmara anterior. Hoje, com os esclerótomos aí, você entra sem trauma nenhum, não dá ponto. Então, acho que realmente não tem nenhum porquê o cirurgião de segmento anterior não fazer uma vitreia anterior via pars plana. A gente fazia lensectomia, o Rubinho fez muita lensectomia em criança via pars plana com Girard, que era um aparelho grosso, que era totalmente diferente, difícil. E hoje está muito mais fácil, né? Perfeito. Então, eu diria que uma vitreia anterior, o cirurgião de segmento anterior não pode começar a fazer com alguém de mais experiência. Aliás, tudo na vida tem que ser assim, né? Por isso tem copiloto, tem ajudante de cirurgia. Então, exatamente para a pessoa ir se habilitando a ter a mesma capacidade, né? Mas começa junto com algum cirurgião que está acostumado e aí ele consegue fazer sozinho, sem problema. Perfeito. Vamos seguir agora, então, com o Dr. Fernando e o próximo caso. Obrigada, professor Obrigado. Walton. Caso belíssimo de assistir, como sempre, as suas cirurgias. A gente agradece muito os ensinamentos sempre preciosos que o senhor traz para a gente. Olá, boa noite a todos. Queria agradecer o convite. Parabéns, Paulo, Elô, Dr. Rubens, pela organização. É um prazer poder falar aqui para vocês e para tanta gente. Eu vou falar sobre catarata branca e eu vou soltar o vídeo aqui, que são uma série de vídeos e cada um tem um detalhezinho para a gente comentar. Estão conseguindo ver? Sim, perfeito. Então, esse é o
primeiro caso é uma catarata branca, é um caso relativamente tranquilo. Eu só queria mostrar qual é a técnica que eu utilizo nesses casos que tem intumescência. Então, geralmente eu utilizo um visco mais pesado ou um coesivo, ou quando não tem uma metilcelulose a 4%. Tento deixar o segmento anterior bem com bastante visco, para poder ter uma pressão na câmara anterior mais alta e evitar que a cápsula Rex corra. Você vê que ela é bem intumescente. Nesses casos, eu gosto muito dessa técnica, que eu faço uma Rex pequena no centro. E após eu terminar essa Rex, nesse caso eu optei por rodar, porque eu achei que tinha bastante fluido na periferia e acho que rodando ajuda a soltar. Eu aspiro, já tento rodar às vezes a catarata, se está móvel, né? Claro que sempre pesando o risco. Depois eu reponho o visco elástico, faço um pequeno pique e continuo a cápsula Rex um tamanho mais adequado. Geralmente, acredito que para todo mundo a cápsula Rex nesses casos é o passo mais determinante da cirurgia. Em geral, o restante da cirurgia ocorre bem. Esse não é uma catarata dura, é uma catarata relativamente mole, então não tem muita dificuldade. Acredito que o passo mais difícil e mais determinante é realmente a cápsula Rex. Então, aí faço as fraturas. Aqui eu vou repor um pouquinho de metil. Achei que já tinha usado um pouquinho de ultrassom a mais, achei melhor repor o visco para proteção endotelial. A aspiração final, geralmente nesses casos sobra pouco material cortical, né? A gente faz uma aspiração, mas geralmente tem pouco, a gente tenta aspirar o restinho que sobrou. E aí implanta a lente no saco capsular sem nenhuma dificuldade a mais. Eu gosto às vezes de fazer uns pocketzinhos nessas cataratas, eu acho que sela melhor a incisão. Geralmente catarata mais dura eu gosto bastante de fazer pocket. Essa não era uma catarata mais dura, mas achei que valia a pena. Implantei uma lente de peça única, aspiração do visco no final. E agora vamos para o outro caso. Então essa é uma catarata branca intumescente, eu fiz a mini Rex. Acho que controla bem a cápsula Rex, dificultando mais que ela corra. Aqui já é um caso que o paciente já tinha uma câmara anterior rasa, não conseguia aqui fazer a incisão inteira, eu optei por parar, que era muito raso, o paciente tem um nistagmo bem importante, parece até que o vídeo está tremendo, mas não é, porque está acelerado. É o nistagmo do paciente. Aí depois que eu repor o visco pesado, eu vou refazer as incisões, que a câmara era bem rasa. Amplio as incisões, né? Completo as incisões, na verdade. Dou sempre essa importância para o visco, acho que o visco é determinante. Aí, de novo, uma catarata bem intumescente, opto por fazer a cápsula Rex central. Aspiro após, tento aspirar o máximo que eu consigo. Tento ir na periferia, aspirar esse visco e após essa retirada desse material, eu acho que a cápsula Rex fica muito segura. Reponho o visco de novo, tento sempre deixar nessa fase inicial bem tenso o olho. Completo a cápsula Rex. E aí o caso vai também sem nenhuma dificuldade mais. Então, a técnica que eu venho fazendo há bastante tempo, depois que eu comecei a iniciar essa técnica, não tive mais tanta dificuldade, não tem nenhum caso depois da cápsula correr, ajudou muito. Aqui as fraturas foram um pouquinho mais difíceis, tem um pouquinho de um plastão posterior. De qualquer forma, aí vai super bem, né? Acho que novamente é o passo determinante. Uma pupila um pouquinho menor. Aí terminando aqui o último pedaço. As fraturas. Aspiração do material cortical também, pouca coisa que tem, né? Não tem tanto material que resta.
E agora o implante da lente sem também maior dificuldades. Esse aqui eu vou ampliar um pouquinho, que é uma lente de 3 peças. Geralmente eu amplio um pouquinho a incisão para que ela entre mais tranquilamente. Vou para a segunda alça e ok. Esse já é um caso também de catarata branca. Nesse caso tem uma fibrose capsular bem importante. Eu acreditava que a fibrose capsular ela não ia tão extensa como eu vi que ela era aqui na hora. Eu acreditava que ia ser um pouco mais tranquilo o caso. Então, eu coro 2 vezes, porque eu achei que ali a periferia não tinha corado tão bem. E aí eu tenho um pouco de dificuldade em abrir aqui inicial. Tento pegar um pouco a parte da fibrose para ver se eu acho. E aí eu consigo passar essa parte inicial aqui. Vou contornando por fora da área de fibrose. Mas quando chega aqui, que eu acreditava que aqui não teria fibrose, tem uma fibrose bem importante. Eu tento passar essa área de fibrose. Geralmente eu gosto que passe, que complete a capsulorex, mas a capsulorex não completa. Achei que estava tracionando um pouco a zônula. Aí eu opto por tentar pelo outro lado e vai um pouco mais tranquilo. E aí o FACO foi sem maiores dificuldades também. Então, esse caso era um caso de uma fibrose mais importante. A primeira fratura. No caso, uma catarata um pouco mais densa. Não é uma catarata tão dura, mas já é uma catarata com uma densidade maior. E que tinha dificuldade de ter essa fibrose capsular, que parecia que inferior à paracentese, que era uma fibrose mais que se estendia até abaixo da íris ali, o que dificultava a visualização. Mas completou pelo outro lado, a catarata mais dura, vou parar algumas vezes para colocar metil. Faço a fratura. Um cristalino um pouquinho mais denso, então devo parar mais uma vez para colocar metil. Geralmente, quando esses cristalinos, eu gosto, às vezes, se não tenho um visco melhor, eu gosto, às vezes, de usar o próprio metil A4 para repor algumas vezes. Acho que protege bem o endotélio. Geralmente, os pacientes estão bem no primeiro PO, pouco edema. Então, nessas cataratas, eu costumo parar um pouco mais para a reposição do metil. Esse é o último pedaço. Tentar aspirar também um pouquinho lá o que tiver de córtex residual. De novo, sobra pouco córtex, né? Amplio um pouquinho, uma lente de 3 peças novamente. Nesses casos que eu uso metil A4, eu gosto de aspirar bem. Às vezes eu costumo até ir com um pouquinho de BSS para tentar soltar ali do ângulo, para não ter risco de aumento da pressão. Aqui já é um paciente com uma catarata branca e ele tem uma desinserção importante ali. É um paciente jovem, com trauma. E tem uma fibrose bem extensa também. Depois que eu corei com azul, esse vídeo está bem editado. Uma super dificuldade em abrir a cápsula rex aqui desse paciente. Aí eu opto ir com cistítimo. Aí com cistítimo eu abro, mas após abrir mesmo assim, essa fibrose era muito extensa, ela era até periferia do cristalino. Tento passar, é praticamente impossível. E aí eu não quis continuar, porque eu fiquei com
com medo de desinserir mais. Como era um núcleo bem molinho, optei por relaxar a cápsula Rex. Era um núcleo bem mole, vou só aspirar com eu opto por não prosseguir aí, eu aspiro só o material cortical. Uso uma bimanual para aspirar embaixo da lente, embaixo dessa área de fibrose. Aí, após eu colocar a lente, eu vou tirar essa área de fibrose do eixo visual. Então, corto. Essa pinça ajuda bastante, é uma pinçazinha de retina, não tinha tesourinha, mas tinha pinça. Aí tiro essa fibrose do eixo visual e uma boa centração, mesmo com caso de inserção. Acabei não usando nenhum anel, nada disso, achei que não precisava. O paciente jovem, a zônula que tinha saudável era boa e permitiu colocar a lente e ter uma boa centração. Aqui é o último vídeo. Nesse caso, eu achei que não era uma catarata tão intumescente, então eu ia começar com uma Rex maior. Aí, quando eu começo com uma Rex maior, eu vejo que ela é muito intumescente. E aí eu opto por, de novo, fazer uma cápsula Rex menor. Essa cápsula Rex menor aí não é tão menor, porque já tinha começado um pouquinho maior, né? Eu acreditava que não era uma catarata tão intumescente. Aí, quando eu estava passando na periferia, eu vi que era muito intumescente, então voltei à minha técnica habitual para essas cataratas que têm muita pressão dentro do saco capsular. Aí vou ampliar um pouco, porque é uma catarata mais dura, eu quero uma Rex um pouco maior. Faço o piquezinho habitual. Faço uma Rex habitualmente maior. Nesses casos de catarata mais dura, eu opto por uma cápsula Rex um pouco maior. Aí, novamente, o faco vai sem nenhum problema. É um núcleo também não muito denso, é um núcleo relativamente com uma densidade boa. E o implante da lente dentro do saco capsular. Aqui o que eu estava falando, eu gosto de fazer esse washout aí do metil, lavar, tentar soltar do ângulo, aí depois eu entro, aspiro. O metil A4 às vezes ele pode dar bastante aumento principalmente no primeiro PO. E aí, esse é o fim da cirurgia. Sela as incisões e ok. Deixa eu... Então, era isso que eu queria mostrar, assim, os casos de catarata branca, com algumas diferenças entre eles. Claro que cada um opta por uma técnica, mas eu acredito que a mini Rex ela é uma técnica bem segura para esses casos e depois que eu comecei a fazer, eu não tive tantos problemas com a cápsula Rex nesses pacientes. Acho que era isso. Obrigado. Excelente apresentação. Queria lembrar que 488 pessoas estão plugadas agora, inclusive o professor Cristóvão Couto, da Argentina, e algumas outras pessoas de outros países. Parabéns. Vamos em frente com as perguntas? Eu queria quebrar o protocolo um pouquinho e, em vez de moderar, eu vou fazer o primeiro comentário, na verdade. Eu terminei agora o fellow do IPEPO de catarata e eu tive o privilégio de poder ter aprendido cirurgia com a doutora Heloísa, doutor Fernando, doutora Carla, doutora Alessandra, doutor Walton, doutor Milton, doutor Lincoln. E cada um tem um jeitinho para as cataratas brancas, principalmente o projeto Amazônia, que a gente acompanha pela equipe do IPEPO, com o doutor Walton, doutor Lincoln e doutor Fernando, a gente vê muitos casos de arrepiar no projeto Amazônia. Então, as brancas a gente agradece quando vem, porque via de regra elas são negras e não perdoa a gente passa o dia operando e a noite sonhando ou tendo pesadelos com o que aconteceu durante o dia
e repensando bastante, aprendendo muito da nossa técnica. O Dr. Drude, por opção, sempre faz a mini Rex, é o preferencial dele, a mini Rex com os pockets, mas a gente sabe também que tem a técnica de caracol, tem um pouquinho esse sentido. Então, eu acho que se eu fosse pedir uma dica de catarata branca para cada um de vocês, qual que seria? O Dr. Fernando já deu as dicas dele, então eu vou pedir em ordem aqui que está aparecendo na minha tela. Eu vou começar pelo professor Lincoln, que está super quietinho hoje. Daqui a pouco vai vir dar um aulão para a gente, mas qual seria a sua dica de catarata branca, professor? Uma dica que o senhor fosse dar, guarde essa dica para a vida. Boa noite. Estão me ouvindo? Não, então, né? Perfeito, perfeito. Uma dica, eu acho que o Drude mostrou muito bem, é a minha técnica preferencial, fazer a Rexis pequena, mas se eu tivesse que dar uma dica, seria usa manitol antes da cirurgia, que você consegue ter um pouquinho menos de tensão zonular e diminui a chance de correr. Perfeito. Então, quando eu tenho essas cataratas brancas, a lente maior que 24, 25, câmera um pouquinho rasa, manitol ou até a clonidina agora, né? A clonidina também é uma opção boa. Perfeito. Dr. Walton, sua dica, por favor. O senhor está sem áudio, professor, desculpa. Eu ia falar exatamente do manitol, porque às vezes com o laser a gente usa o manitol, porque senão nas cataratas tipo 1 também você rompe a cápsula, assim que o laser rompe a cápsula já sai aquele monte de líquido, né? Então o manitol é importante e eu costumo sempre funcionar o cristalino com a agulhinha e aspirando. Lógico, se tiver o ACT, o laser, no ACT você vê se ela tem líquido ou não tem líquido. Dá para ver essa classificação Bratikis, uma pessoa que classificou catarata intumescente em 3 tipos através do ultrassom. Mas hoje com a ACT você tem imagem muito melhor do que no ultrassom até. Então eu diria que se for com líquido, aspira. Mas a mini Rexis para as outras, os 2 tipos, né, que é a intumescente sem líquido e a com fibrose da cápsula, funciona super bem. Perfeito. Quem quebra o protocolo uma vez, quebra 2. Doutor Elô, vou lhe tirar do papel de moderadora. Sua dica de catarata branca, por favor. Eu ainda aspiro todas. Doutor Paulo Shaw. Tu me ensinou a aspirar todas também. E eu acho que visco é fundamental. A gente coloca visco 30 vezes por segundo, é muito importante. O visco é um amigo. Excelente. E super professor Ioda, Dr. Milton Ioja, sua dica para a gente qual é? Eu gosto de fazer punção com uma agulha de insulina, porque eu gosto de gravar, e toda cirurgia eu gravo e aí fica plasticamente bonito. Eu gosto de espetar a agulha voltada não para a cápsula, mas para o núcleo. E quando eu uso uma agulha fina de insulina, eu não uso a seringa de insulina de preferência. Eu troco ela por uma seringa maior, do tipo 3 ml ou 5 ml, para ele criar uma tração de vácuo maior do que uma seringa de insulina. E, é claro, professor Rubens, encerrando a nossa rodada, qual é a sua dica para as cataratas brancas? Nada além do que foi falado. Parabéns. Excelente. Então, a nossa dica final, manitol, Rexis pequena e aspirem. Vamos seguir os casos, então, com o professor Lincoln, trazendo um caso para a gente agora. Muito obrigada, doutor Fernando. Saudades. Paula, você está cada vez melhor. Paula, você está cada vez melhor. Parabéns. Nada disso foi ensaiado. Ela resolveu desbancar a Heloísa. Parabéns. Aprendi com alguém que tinha que dar poder aos jovens e exaltando o fellow do IPEPO. Não, eu estou aqui cumprindo a missão mais difícil de todas, que é poder substituir a pessoa mais comunicativa, simpática, sorridente que existe, que é a Bárbara. Falar de catarata, para mim, que estou começando, é muito mais fácil do que fazer esse trabalho da Bárbara. Então, já peço desculpas por qualquer falha, mas eu também tive excelentes professores para poder estar aqui. Tá? Podemos, professor Lincoln? A minha tela entrou? Não, senhor. Agora entrou? Não? Não.
Embaixo tem o Share Screen, e aí o senhor pode selecionar o vídeo seu, professor. Deu? Agora foi. Perfeito. Legal. Bom, boa noite a todos, né? Eu queria primeiro agradecer o convite e parabenizar a iniciativa, né? Principalmente Dr. Rubens, doutora Bárbara, agora a doutora Paula. E boa noite, Paulo, boa noite, Milton, boa noite, Walton, boa noite a todos. E eu trouxe um caso aqui para mostrar para vocês que eu particularmente estou bastante envolvido, né? E antes de começar, eu queria agradecer a doutora Paula, né, que está mediando aqui, a doutora Nicole, que são ex-fellows do IP, o doutor Rafael Arantes, que é ex-fellow da Catarata, o doutor Ivan Teixeira, que é da Santa Casa de São Paulo, e o doutor Gabriel de Figueiredo, que é lá do Hospital de Olhos de Rio Preto. Por quê? Porque eu encontrei uma patologia que é relativamente rara e eu me interessei bastante em tentar entender melhor essa patologia e, junto com todos esses colegas, a gente acabou conseguindo juntar 9 pacientes, 9 olhos. E com esses 9 olhos, a gente está conseguindo escrever um artigo agora que está sendo bastante interessante, principalmente quando a gente pensa no diagnóstico, a etiopatogenia e, consequentemente, o tratamento. Porque, entendendo bem a etiopatogenia, né, a gente consegue entender melhor o diagnóstico e aí o tratamento fica mais fácil. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens e eu queria que vocês, olhando essas imagens, tentassem pensar, primeiro, no diagnóstico. Segundo, o que pode ter causado isso? E terceiro, como que a gente trataria esse paciente? Então, aqui, ó, são casos semelhantes, onde vocês notam que o cristalino ele está presente, tem zônula remanescente aqui na área em que aparentemente o cristalino não está, e tem uma alteração na borda do cristalino. Vocês podem ver que todos os casos são relativamente parecidos. Esse também, aqui não dá para ver muito bem a parte da zônula, mas dá para ver que tem como se tivesse uma ausência do cristalino nessa posição. Então, esse paciente que eu vou apresentar para vocês, que na realidade ele representa bem os outros casos, é uma senhora, né, de 58 anos, que ela foi no ambulatório de catarata da Escola Paulista, com baixa de visão nos 2 olhos, né, principalmente no olho esquerdo. E, por acaso, ela tinha o diagnóstico de síndrome de Marfan. E aqui eu vou chamar a atenção para vocês para o primeiro detalhe. Vocês notam que ela está com uma baixa de visão importante, 20/200. Ela tem uma refração com um cilindro de 6,5. Mas a ceratometria dela só tem menos que 2 dioptrias de cilindro nesse olho, né? Então, por que essa refração está com cilindro tão alto? O ultrassom não mostrou nenhuma alteração, no UBM mostrou que existe uma diminuição de ligamentos sonulares na região que eu comentei. E aqui vocês estão vendo esse olho que eu vou mostrar a cirurgia que foi feita nesse caso. E vocês percebem que nessa área que tem ausência do cristalino, tem zônulas, não sei se dá para vocês verem bem, mas tem zônulas nessa região. Aqui é o outro olho da mesma paciente, mas tem uma catarata muito mais avançada. E nós decidimos por operar esse olho, que é o olho direito. Então, eu vou comentar alguns aspectos da cirurgia que acaba sendo interessante. Primeiro, vocês notam que não tem uma regularidade na borda do cristalino. Então, primeira técnica cirúrgica,
aspecto na técnica cirúrgica que é muito importante é não hidrodissecar, porque se você hidrodissecar e a onda vier nessa região, você já pode ter uma rotura. O outro ponto que é interessante é a cápsula Rex. A cápsula Rex, ela tem que ser um pouco menor e, de certa forma, ovalada, para você conseguir pegar essa região que seria, vamos dizer, o núcleo do cristalino, né? E vocês vão perceber que eu vou fazer a hidrodelineação sem hidrodissecção e, aparentemente, ó, o núcleo ele tem um formato diferente. Não é circular. É um núcleo que tem um formato mais ovalado. Então, vocês veem que eu estou com bastante cuidado, evitando a hidrodissecção. Estou fazendo a hidrodelineação somente. E vai formando, ó, um aspecto mais ovalar do que... mais oval, né? Do que circular. Eu evito de manipular muito o cristalino, porque, teoricamente, aquela zônula inferior, ela está, no mínimo, enfraquecida ou em número reduzido. Então, provavelmente, tem uma região ali de enfraquecimento zonular. Então, eu consigo, ó, hidrodelinear sem hidrodissecar. Dá para fazer a minha técnica, a técnica que eu faço habitualmente é o pré-slice. E, a partir daí, apesar de ela ter uma catarata relativamente dura, eu consigo fazer o faco. Eu vou adiantar para poder mostrar todos os aspectos. E, como eu não hidrodissequei, na hora da aspiração cortical, você tem que ter bastante cuidado para fazer essa aspiração. Então, de preferência, começar aspirando na região que a zônula é boa, para deixar a área que tem a zônula mais enfraquecida para o final. E quando você pega e acaba a cirurgia, né? Não acaba, né? Acaba esse tempo cirúrgico aqui. Você olha para esse saco capsular e fala assim, o que eu vou fazer com ele? Vou colocar uma lente dentro do saco? A chance de se entrar, né, com a fibrose capsular é grande. Não seria a melhor opção. A gente poderia implantar um anel de expansão capsular? Então, eu pensei bastante nessa opção, né? Por sorte, na época que eu fui fazer a primeira cirurgia desses pacientes, eu acabei lendo um artigo alemão, em que ele falava lá, por uma situação de estudo do trabalho, né? Que o saco capsular ele pode ser distendido até 40% do tamanho dele. Então, isso me permitiu, pelo menos, dar alguma tranquilidade para pensar em implantar um anel sem, vamos dizer, rasgar ou vamos dizer, eu vou usar um termo ruim, né? A gente explodiu o saco capsular, né? Então, foi o que eu acabei fazendo, né, nos pacientes que eu fiz essa cirurgia, que foi o implante do anel com a fixação. Então, aqui, ó, eu ponho viscoelástico, eu faço o pocketzinho tipo Hoffman, né, para poder fixar o bracinho do anel. Nesse paciente em especial, eu só tinha um anel de Cione tipo 2, então eu implantei o tipo 2, mas eu fixei só um dos braços. Então, aqui eu coloquei o anel dentro do saco capsular, o anel está em posição, eu passei o fio, nodei dentro do pocket, e vocês vão ver que o resultado realmente é muito bacana. Então, eu acabo tensionando, pondo a lente intraocular. Como a Rexis ela foi feita na periferia daquele pseudo-saco capsular, o que acaba acontecendo? Ela fica pequena e descentrada. Então, eu amplio a Rex para poder evitar a contração capsular, apesar de estar com o anel. E, no final da cirurgia, vocês vão ver que o aspecto é muito bom.
Então, aqui o pré-operatório do lado esquerdo em cima, o pós-operatório, vocês notam que foi nodado somente a parte inferior, o outro lado não. E aqui um outro paciente similar, né, que eu fiz também a mesma técnica, um anel de Cione tipo 1 e a lente dentro do saco capsular depois de ampliar a REX. Então, voltando, né, nesse pensamento inicial, quando a gente pensa, olhando esse tipo de cristalino, né, qual que seria o diagnóstico? Qual que seria a fisiopatologia ou etiopatogenia que define essa situação? E sabendo disso, qual que seria o melhor tratamento? Então, o diagnóstico, nós acabamos pensando, depois de tentar entender um pouquinho a etiopatogenia, que a melhor forma, né, aqui está em inglês, seria uma disgenesia zonular localizada. Então, qual que é a ideia? Na região aonde aparentemente vocês podem até pensar que o cristalino está luxado para cá ou tem ausência de tecido cristaliniano nessa região, na realidade, provavelmente o que aconteceu é que a zônula dessa região ela foi formada de forma diferente. Então, ela não conseguiu tracionar o cristalino para a periferia. Então, o cristalino ele está aí, mas ele não foi tracionado para a periferia, provavelmente porque essa zônula ela está enfraquecida nessa região. Então, não tracionando o cristalino para a periferia, ele, vamos dizer, ficou mais na região oposta e um pouquinho mais espesso no centro. Provavelmente isso explica aquele astigmatismo que a gente viu na refração dela, que é proporcionalmente muito maior do que o da ceratometria. A etiopatogenia, a gente aprendeu estudando esses pacientes que o cristalino, né, ele vai formar essa vesícula óptica no final do primeiro mês. E a zônula, ela é formada como um derivado do vítreo terciário no final do terceiro mês. Então, provavelmente o que acontece é que o cristalino está lá, ele está formado, está bonitinho, mas quando a zônula se forma, por algum motivo tem enfraquecimento nessa região que leva a esse formato do cristalino. Então, na realidade, não é uma subluxação, é simplesmente uma deficiência zonular que levou a essa malformação do cristalino. E nós estamos, né, com 9 pacientes nesse grupo. E qual que é o melhor tratamento? Por enquanto, provavelmente, o melhor tratamento realmente é o anel expansor com fixação e a lente dentro do saco. E acaba ficando realmente muito bem. Então, eu trouxe esses casos porque tem sido um motivo aí de até preenchimento aí da minha quarentena, para tentar entender bem, rever toda a literatura, e eu acho que eu resumi bem aí para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Esse caso eu não vou comentar muita coisa porque eu sou parte suspeita nesse trabalho específico. O Dr. Lincoln já tinha esses casos há algum tempo, falou que estava a fim de escrever, eu falei, vamos. Aí a gente sentou, reuniu a Nicole Larivoire, que é a nossa Nicolinha, e topa essas empreitadas comigo. Eu virei para ela, Nicolinha, vamos. A Nicolinha veio com a gente junto e deu uma forma super bonita para esses casos. A gente está terminando de escrever e com certeza vai sair alguma coisa bastante interessante. Agradecer aqui a presença dos colaboradores do IPEP, o Dr. André Romano, o Dr. André Maia, que estão com a gente, o professor Milton, que é o nosso diretor técnico aqui. Vamos abrir para os comentários rapidinho e a gente parte para o nosso último caso, encerrando a noite com o Dr. Milton. Estão questionando aqui um pouquinho em relação aos casos anteriores.
A questão do manitol, que foi a dica, questionando um pouco a questão do manitol e Diamox. Alguém tem alguma observação de melhor um ou melhor outro, pela experiência de vocês? O manitol, eu diria que ele vai desidratar o vítreo e vai desidratar o cristalino e tumescente também, mas tem que dar um tempo de 40 a 60 minutos para dar esse tempo exato, né? Acho que não sei quem comentou, acho que o Lincoln mesmo, que em câmara rasa, importante também você fazer o manitol para ampliar um pouquinho, ter mais espaço para trabalhar. Então, acho que essa importância do manitol é grande, sim. Tá. E em relação aos casos do Dr. Lincoln, questionaram de novo a questão do coloboma, e aí fez parte da apresentação do professor Lincoln, faz parte da nossa discussão, que o coloboma, por favor, professor, me corrija se eu estiver falando errado, o coloboma a gente fala quando tem um não fechamento, tem uma ausência de tecido, alguma coisa assim, e não é o caso, ali é a questão da zônula, e pela má formação zonular, você não tem atração do cristalino para expansão. Então, por isso que a gente não considera um coloboma. Mais ou menos isso, professor? No coloboma você tem ausência de tecido, né? E nesses casos aí que eu apresentei, aparentemente você não tem. Então, o cristalino, ele está, vamos dizer, empurrado, né? Para aquela direção oposta à posição em que a zônula está enfraquecida, né? Aqui fizeram... Opa, desculpa, professor, pode continuar. Eu só queria fazer um comentário. Estão falando bastante do manitol ou do Diamox. Uma dica bem prática, bem importante, assim, que é legal, pede para o paciente ir no banheiro antes de começar a cirurgia. Isso é um sinal que o manitol fez efeito e o paciente não vai ficar agitando durante a cirurgia. E hoje, uma alternativa bem legal aí para quem tem experiência, né, falar com o anestesista, é o uso da clonidina. A clonidina ajuda também a diminuir um pouquinho a pressão vítrea e ela tem uma ação mais rápida que o manitol e pode ser usada durante a cirurgia também. Tá. Aqui agora eu vou resumir 3 perguntas aqui numa só, porque estão questionando o BM nesses pacientes. Se a gente viu alguma alteração de diâmetro do cristalino, diâmetro antero-posterior do cristalino, se tem alteração de corpo ciliar avaliada. E uma outra pergunta aqui, fixação do CTR ou do Cione com a técnica de double flange, qual é a sua experiência em relação a isso? Nós temos 9 pacientes, né? E desses 9 pacientes, nós temos 6 técnicas diferentes, porque 4 foram operados pelo mesmo cirurgião, 3 foram operados por outro cirurgião e 2 por 2 cirurgiões diferentes. Então, são experiências bem variadas. Você implantar o Cione é o mais fácil. Você põe o Cione, sutura um bracinho, tá fácil. O anel expansor, sem ser Cione, também dá. Você noda o fio nas 2 pontas do anel expansor e dá para fixar na esclera. Eu tenho um paciente dessa forma e fica muito bem também. E o que você precisa é simplesmente expandir o sacro e fixar. Porque tem um caso desses 9 em que foi somente colocado o anel expansor. O que aconteceu? No pós-operatório, o saco capsular com a lente intraocular... E o filho? Tá, faz o seguinte, Joãozinho. Fico com você. Fica. Então, é importante essa fixação no final. Ô, Totô, tu tem que cuidar, cara. O teu mãe é pequeno. Pronto, resolvido. Então, antes do nosso grande finale agora com o Dr. Milton, agradecer a presença do os chefes do servidor da Santa Casa do ABC, Dr. Renato, Dr. André, Dr. Wagner. Muito obrigada por estar aqui prestigiando a nossa live do IPEPO. Vamos fazer o último caso agora. Eu queria só comentar, nós passamos de 500 pessoas, 502. Tem lugar para mais 498. O mundo mudou. Quem podia imaginar que a gente ia ter uma reunião de 500 pessoas?
Quase caiu. Eu vou pedir para a gente deixar sempre os microfones fechados, por favor, por causa da interferência no som da transmissão. Eu tô Não precisa fechar... não precisa matar nenhuma criança, isso faz parte. Crianças e gatos são aceitos, a gente só pede que o microfone fique desligado durante a apresentação. Nós passamos de 500 pessoas assistindo, o mundo mudou e cada vez mais a gente vai ter que usar esse tipo de atividade que vai revolucionar os congressos, e a próxima realização nossa vai ser um de retina, onde nós vamos ter Michel Fará, Maurício Maia, Otaviano, André Maia e vários outros cirurgiões importantes. O mundo mudou e a gente tem que tratar de tirar o melhor do pior. Passa para o próximo apresentador, por favor. Pode deixar. 500 participantes na primeira live pet friendly da oftalmologia. Dr. Milton, vamos com o nosso último caso, então, por favor, para a gente fazer o nosso encerramento e os comentários ao final. Muito bom. A minha parte é de rotura de cápsula posterior em Leo Premium. A primeira coisa que eu queria mostrar aqui é um print da transmissão de hoje, colocando, para quem não conseguir ver a parte de cima, é só arrastar os vídeos das pessoas para o lado, que os nossos rostos eles se deslocam para qualquer parte da tela. Mas aí eu fiz questão de colocar junto da gente, nesse recorde de 511 pessoas, a Bárbara Clemente, que não pôde estar aqui hoje. Ela teve um problema justamente hoje, familiar, e aí ela não está participando, mas todo esse esforço aqui, em grande parte a ela também, Dr. Rubens, doutora Luísa, mas a Bárbara, ela está até mandando algumas mensagens sentindo de não estar aqui com a gente. Então, o nome do tema é Rotura de Cápsula Posterior em Leo Premium, e basicamente é muito focado na rotura em si, né? Porque não importa qual lente a gente esteja colocando, mas a ideia é passar um guia para qualquer caso, e não só a lente premium. Mas se você fizer direito, logicamente, você vai resolver casos, entre aspas, de lentes normais e casos de lente premium. O que a gente costuma fazer usualmente em cirurgias quando tem rotura é usar um cotonete, uma microesponja, uma Vanas, e não está errado isso no sentido que você tem que resolver do jeito que você pode. Eu também uso bastante esse recurso, né? A gente tem que lembrar que essa tração que você faz na trave vítrea pode fazer uma tração lá atrás, na base do vítreo, e fazer uma ruptura, e esse é o grande problema, e esse é o grande motivo pelo qual a gente tem que dominar outras técnicas também em termos de ruptura de cápsula. Eu não vou me deter muito na parte assim, antes de você fazer os primeiros procedimentos para resolver a questão da ruptura em si, mas na identificação. Então, a primeira parte, que é a identificação, tem basicamente esses 5 passos, que é parar a faco, você congelar seu movimento, abaixar o BSS, fechar a infusão, porque ele é um sistema de vaso comunicante. Então, na medida que você abaixou o BSS, a pressão intraocular, enquanto a caneta está aberta lá dentro, ela baixa a pressão intraocular. Então, isso que é o que você quer. Você quer baixar a pressão intraocular naquele momento. Então, por isso tem que ser nessa sequência. Após fechar a infusão, e aí você está com uma baixa pressão intraocular, você coloca viscoelástico na paracentese, e aí sim você pode retirar a caneta de faco. E aqui estão os passos. Eu, desgraçadamente, quis fazer um polimento numa polar posterior, aí a cápsula, vocês veem que ela abriu e sorriu para mim, e aí eu fiz as etapas, né? Parei, pedi para baixar a garrafa, fechei a infusão, coloquei viscoelástico, abri um pouquinho a infusão para refazer o tônus, fechei de novo a infusão, e aí sim eu tirei a caneta com segurança. Então, esses seriam as etapas obedecendo a essa sequência básica. Infelizmente, eu não coloquei nome nessa técnica há 20 anos atrás. Eu submeti esse vídeo
talvez o Lincoln lembre, eu ganhei um prêmio no CIMASP quando eu mexia com tecnologia ainda, e operava muito pouco a FACO, não no sentido que eu opero agora, mas eu fazia uma área de tecnologia, eu criei essa manobra em acho que 2001, submeti um vídeo, ganhei no CIMASP e nem eu não sabia que teria relevância essa manobra. Após você fazer a parte de parar a cirurgia em si, aí você tem algumas coisas, eu coloquei algumas considerações para você lembrar na sequência, porque uma das coisas que mais se fala em relação à ruptura é mantenha calma, tá? E sabe por que as pessoas ficam nervosas na hora que acontece a ruptura? Não é porque ela perde a calma. A calma não é assim que funciona. É porque a pessoa não está preparada para aquele momento. O piloto de avião, ele mantém a calma durante um problema no avião, não porque ele é calmo intrinsecamente, mas é porque ele foi treinado para o problema. Então, o que acontece é que a gente não se prepara para o problema e quando vem o problema, fala, mantenha a calma. Não tem como manter a calma. Você tem que ter uma lista e aqui você pode tirar uma foto da tela ou tirar um print da tela. E aí você tem que ter esses materiais sempre na sala. Você não pode improvisar, porque até você pedir algum material, por exemplo, um viscoelástico extra, ou um fio para você fechar da ponto, ou carbacol, ou tensionolona, tudo isso a tia da sala vai até o andar de baixo procurar em qual gaveta que está o material. Então, você tem que ter isso e você tem que ter isso na sala. Então, por isso que eu digo, para você printar isso. Em termos da vitrectomia em si, é importante entender que você tem que usar uma aspiração baixa, um vácuo baixo, e esses números, os números são relativos, mas esses são sugestões, né? Então, uma aspiração de 25, um vácuo de 100, 150, até 200 é um vácuo relativamente baixo. Via de regra, vitrectomia, corte máximo da sua máquina. Tem máquinas hoje que chegam a 3.000 cortes com vitreófago anterior. E trabalhar com um BSS baixo, via de regra também, porque você submete menos pressão intraocular. Nas considerações, eu estou tentando andar um pouco mais rápido aqui, mas nas considerações, você pode ter vitreófagos anteriores bimanuais ou coaxiais. O desempenho dos vitreófagos bimanuais, de modo geral, é melhor do que um vitreófago coaxial, ou seja, você tem a parte de aspiração e corte numa mão e a irrigação na outra. Algumas máquinas têm essa opção, algumas têm, assim como uma caneta de faco, tudo numa caneta só, corte, aspiração e irrigação. A ideia é fazer uma vitrectomia ampla, tá? O bocal virado primeiro para você, tá? E depois você pode continuar a sua vitrectomia virando nessa sequência. Você vira o bocal para a câmara anterior, vira para você, passeia sobre a cápsula, passeia sobre a íris, faz uma higiene da câmara anterior em si, depois você se aproxima da área de rotura, faz uma limpeza do bocal da rotura, depois você pode entrar dentro da rotura e você fazer uma vitrectomia do vítreo anterior que está próximo à rotura. Então, essa sequência, se você seguir, é uma boa sequência. Você tem que saber que sua máquina tem a opção de você fazer cut IA ou IA cut. O que seria cut IA cut? O cut seria ele começa a cortar primeiro e depois ele faz irrigação e aspiração, e vice-versa. O IA cut é quando ele começa a irrigar, aspirar e depois ele começa a cortar. Qual que é a regra geral? Primeiro você entra cortando. Porque se você entrar aspirando, por exemplo, tracionando o vítreo para depois cortar, então você pode estar fazendo tração nessa fase ainda quando o seu pé ainda está fazendo aspiração. Então, a regra geral existe uma lógica para isso depois, para você fazer o IA cut. Então, primeiro você faz o cut IA para fazer a vitrectomia. Você pode lançar a mão do IA cut quando você for fazer a aspiração dos restos corticais usando a própria ponteira de vitrectomia. E aí, quando você está fazendo a aspiração, você está fazendo a IA. E aí, se você vê alguma trave vítrea restante, você pisa um pouco mais que ele vai cortar aquela trave vítrea. Tem um vídeo sobre isso que eu fiz explicando mais didaticamente sobre a questão de IA cut e cut IA. Eu tenho isso no meu Facebook. Eu gravei esse vídeo no IPEPO,
num Laureate, e o Laureate tem um vitreófago bimanual, como você pode ver, de um lado está a irrigação, do lado direito da minha mão, na mão direita está o vitreófago com aspiração. E eu estou explicando didaticamente a função de AA Cut e Cut AA, mas eu coloquei aqui o link, e se vocês puderem anotar ou tirar uma foto, é o link que dá direto para esse vídeo no Facebook, e aí vocês vão ver com mais calma essas etapas e como que você usa. O vídeo ele tem mais ou menos 3 minutos, alguma coisa assim, e é muito importante você dominar essa questão no vitreófago que você tem na sua máquina. Se o sistema é bimanual de vitrectomia anterior, você nunca deve usar a incisão principal para fazer a bimanual. Você usa as duas mãos. Você usa a mão esquerda, a mão direita, e para essa mão direita que você poderia usar a incisão principal, você não usa. Você faz uma paracentese adicional. Não use a incisão principal para uma vitrectomia bimanual, porque a incisão é muito maior do que a ponteira do vitreófago anterior, e aí vai criar uma instabilidade lá, e quando você faz 2 paracenteses, você usa aquela uma lateral paracentese que você já tinha feito, e você adiciona mais uma, o sistema fica mais hermético e estável. A sutura da incisão principal, ao final da sua vitrectomia, você pode fazer, né? Porque talvez você tenha menos segurança. Triancinolona, você pode usar, ela é opcional. Eu quase não uso triancinolona, porque eu visualizo muito bem o vítreo, mas se você tiver dificuldade para identificar o vítreo, você usa triancinolona, lembrando que ela pode ter hipertensão pós-operatória, então você tem que monitorar essa hipertensão ocular. E aí, na questão de massas, você pode, se você tiver um pedaço um fragmento, você pode comer esse fragmento, a depender da dureza, logicamente, não muito denso, mas você pode comer esse pedaço com o próprio vitreófago, mas aí você livra o vítreo que está ao redor do fragmento, desloca esse fragmento sobre a íris para estar longe da rotura, e aí você pode isolar esse fragmento com viscoelástico para deixar ele estável, e aí você diminui o corte, olha só, diminui o corte e aumenta o vácuo, tá? Quando você usa um corte muito alto, do tipo 2.000, 3.000, ele não dá tempo de comer aquele fragmento, tá? Então, você tem que abaixar o corte, um corte de 300, por exemplo, e aumentar o vácuo, porque senão não vai ter força de preensão para comer aquele pedaço. Tá? Você pode usar o vitreófago para comer um pedaço menos denso, né? Quando você vai implantar a lente, em muitos casos dá para você implantar dentro do saco capsular, quando você faz essa higiene bem feita do vítreo na câmara anterior. Se você usa o viscoelástico para expandir os folhetos do saco capsular remanescente, ou seja, você injeta o viscoelástico dentro do bag, abre o bag, e aí você tem, via de regra, na grande maioria dos casos, você tem apoio suficiente para pôr uma lente. Se você acha que não tem apoio, então você coloca o viscoelástico logo embaixo da íris. Por que você injeta viscoelástico na íris? Aí você levanta a íris e você abaixa a cápsula anterior, e você cria um vão onde você pode colocar a lente mais facilmente. Você pode pôr a lente sobre a íris inicialmente. O que eu quero dizer com isso? Quando você injeta a lente com o injetor, e aí você pode ter uma rotura grande, você não vai colocar direto no lugar que você quer, seja no sulco, seja no saco. Você coloca a lente inteira sobre a íris, estabiliza, tira o injetor, estabiliza o sistema com o viscoelástico, e aí você posiciona a lente com ganchos, tirando ela da íris e colocando onde você quer, seja no saco ou seja no sulco. Quando você injetar a lente, quer dizer, digamos que você está tendo controle de toda a situação, você livrou bastante vítreo da câmara anterior, o sistema está estável, eu estou com coragem de colocar a lente, vai ficar legal. Quando você for rosquear, quando você for colocar o injetor na incisão, você amplia um pouco mais a incisão do que o normal, um pouco só, para o sistema não ficar com sistema de pressão e contrapressão, porque às vezes o bocal do injetor ele é meio apertado. Depois que você coloca a lente estabilizada no lugar onde você queria, você
pode fazer carbacol, e é uma boa sugestão, porque o carbacol ele vai ficar pinçado em alguma trave vítrea que tiver. Se tiver, então, esse pinçamento da pupila que ia fechar e ficou pinçada, parecendo uma gota, ele vai ficar pinçado onde tiver uma trave vítrea. Aí você pode isolar essa trave vítrea com viscoelástico, colocar ao redor dessa trave vítrea e cortar com uma vanas ou fazer uma vitrectomia dessa trave vítrea. Ao final, com a pupila fechada, se você não quiser entrar com a caneta de A para aspirar o viscoelástico, você pode fazer um wash de BSS da câmara anterior. Outra coisa também que você pode fazer é você deixar o fragmento para depois de tudo isso, né? O fragmento, digamos que você tem um fragmento de média dureza ou mais duro, você pode ter colocado a lente, fechar a pupila e depois esse fragmento lá em cima da íris, ao final da cirurgia toda, você comer um pedaço de fragmento que seria muito duro com o próprio faco mesmo, tá? Uma última aqui, subtenoniana é uma excelente opção. Você tem que treinar subtenoniano em cirurgias normais para você estar confortável, porque a subtenoniana você pode fazer durante a cirurgia. Aqui está um exemplo de uma anestesia subtenoniana que eu fiz ao começo da cirurgia, porque na verdade era uma FEC. Então você faz uma dissecção do espaço subtenoniano nasal superior e você entra com uma cânula romba. Aí tem uma cânula específica para eu tenho uma cânula específica para subtenoniana, ela é romba, ela não tem ponta, mas você pode usar, por exemplo, uma cânula de hidro. E aí você injeta aí um volume menor que uma peri, e você pode fazer isso durante o intraoperatório. Ou seja, se você está operando uma tópica e você começa a ficar inseguro em relação ao manejo da sua rotura e você quer complementar, você faz uma subtenoniana ali mesmo no campo cirúrgico. Aqui tem um exemplo de uma desgraça, né? uma rotura de cápsula extensa, e aí eu estou usando um Centurion, e aqui ilustrativamente ele é bom porque você consegue ver os parâmetros. Se você conseguir arrastar os vídeos dos palestrantes para a parte de baixo da tela, tá? Então, aí eu tenho um modo em que eu estou fazendo o corte com 4.000, que é o máximo do Centurion para vitrectomia anterior, usando bimanual, usando uma paracentese acessória para a mão direita, e aí à direita, nos parâmetros do overlay, você vê os parâmetros de vácuo, aspiração e IOP, né? Mas o que acontece aí? Eu estou livrando basicamente o vítreo da câmara anterior, comendo o máximo de vítreo possível, e em algum momento eu vou entrar no modo só de aspirar a massa. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Aqui primeiro, eu não me preocupo com as massas, eu livro o vítreo de toda a área de rotura. Agora eu vou passar para frente aqui, e agora eu estou aspirando a massa, tá? Só aspirando, como se fosse uma IA mesmo, e ele está só aspirando o córtex mesmo. O vítreo não está vindo mais, porque o vítreo já foi comido na parte anterior. Então, se eu vejo que tem algum vítreo ainda, alguma trave, eu volto para cortar ele com 4.000 cortes e assim por diante. Vou passar aqui mais para frente. Então, aí é basicamente completar toda a higiene da câmara anterior. Um caso que era bastante dramático, uma rotura grande, vitrectomia que limpou bastante. Agora o vitreófago está na mão esquerda e vai continuar a vitrectomia. Ia continuar porque aqui travou, eu vou passar para frente. Aqui é o resto do resto cortical do lado direito, né? Usando o vitreófago também. E aí basicamente você limpou um caso que estava bastante dramático, né? A ideia aí agora é que você tem uma condição para continuar a cirurgia, e aí está uma lente que é uma lente multifocal, tá? E apesar da rotura, como vocês viram lá no começo, ser bastante grande, então se você imaginar, apesar da rotura em si, ele tem bastante suporte capsular, eu diria endocapsular. E aí, no caso, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando a lente, como eu falei, em cima do saco capsular, tá? Desculpa, em cima da íris, e tentando posicionar ela aos poucos, e na medida que eu coloco na íris, eu vou lá e continuo a posicionar a lente.
e vou girando ela para posicionar dentro do saco. Vou passar para frente aqui, a lente já dentro do saco. Eu entro com os instrumentos para aspirar o viscoelástico e eu entro com o vitrófilo também, porque se acaso tiver alguma trave vítrea nesse momento, eu acabo também cortando o vítreo. E aí, basicamente, uma lente multifocal dentro do saco capsular. E, como dizia meu amigo, quando eu era residente e rompia a cápsula, ele falou, saiu o excesso, né? Saiu excesso de vítreo, tinha vítreo demais no olho do paciente. Então, aqui, o mesmo caso de rotura, e aí vocês sabem, aquele era um Centurion, esse daqui é deixa eu voltar aqui, desculpa aqui. Esse é um Signature, e aí eu não vou me deter aqui no vídeo inteiro, mas aqui tem uma continuação da cirurgia. Vocês viram que é um vitreófago coaxial, que é o que tem no Signature, e aí é uma lente tórica, como vocês podem ver na marca do limbo aí, as marquinhas do limbo, segue a vida, e você consegue terminar a cirurgia com bastante estabilidade. Uma das coisas que eu tento ver é por que rompeu a cápsula. A aspiração em si não rompe cápsula, não tem como a aspiração romper cápsula. Quando você rompe cápsula, tem algum motivo pelo qual rompeu a cápsula. Ou o bocal está com dente, ou no caso aí, como vocês estão vendo, a luvinha foi rasgada e está com dente na luvinha. Tá? Então, essa foi a causa da rotura. E aí, você pode ver, no momento que teve a rotura, aquela luvinha está rasgada e ela dá uma picada na cápsula posterior. Uma alegria, né? E aqui é uma foto da luvinha. Esse é o pós-operatório do paciente. Você vê que a rotura é grande, mas a lente está bem centrada, porque ela está no saco e ela está bem posicionada. E depois você pode até ampliar com IAG aí para regularizar. Ponteiras de silicone também tem perigo, né? Vocês sabem disso. Ela na frente é uma coisa, por trás é outra. Você tem que tomar muito cuidado com o bocal das canetas de aspiração. Como é que o bocal de caneta de aspiração é feita, principalmente lá do Xing Ling? Ele pega um tubo, pega um mandril e faz um furo com um mandril, com um drill. E essa é a secção lateral de um bocal que eu desenhei, de uma IA que você compra do Xing Ling. Uma coisa que salta aos olhos aí é que nesse bocal existe um ângulo reto de 90 graus entre a parede do bocal e a superfície do cano. E esse ângulo de 90 graus é uma quina, como se fosse uma quina da mesa. Se a cápsula encosta aí, ela corta, porque é 90 graus. Então, essa é uma fotografia que eu tirei na lâmina de fenda de um bocal de um modelo Xing Ling. Não só ele tem o ângulo de 90 graus, mas em muitos casos ele tem escarificações na boca do metal, como se fosse dente. Alguém aqui, não sei se alguém já beijou usando dente, mas com certeza vai machucar. Então, o que rompe cápsula não é a aspiração, são esses dentes que tem aí. Se você encostar na cápsula com esse bocal de angulação de 90 graus entre parede e superfície e esses dentes, você pode ver até lá, aqui no bocal, eu vou colocar meu mouse, está vendo que isso daqui é uma rebarba de metal do próprio mandril que fez o furo, tá? Então, a Paula sabe o quanto nerd eu sou para essas coisas, né? Então, eu tive um outro caso que rompeu cápsula também, olha só. E aí eu fui verificar na lâmpada de fenda. Eu até achei que, primeiro, a angulação de 90 graus não tinha tanto e não tinha dente na boca. Então, se não foi o dente nem o ângulo de 90 graus, por que rompeu a cápsula? Uma certeza ao contrário do que todo mundo pensa, que a aspiração em si rompe cápsula, eu já acho que não. Então, se não foi o metal, o que foi? Olha aqui em cima, ó, se você conseguir olhar. Dá para ver meu mouse, Paula? Dá. Então, se você olhar aqui e virar a ponteira na lâmpada de fenda, você vai ver isso, ó, a causa da ruptura da cápsula. Então, essa é a visão que eu estava tentando olhar do bocal e, na verdade, tem uma rachadura na parte superior. E isso, logicamente, vai romper cápsula. Para dar uma ideia da importância do bocal de uma caneta de ar, a gente está vendo aí uma ponteira do Akaoshi, da Asico,
né, da empresa ASICO, desenhado pelo Akaoshi. Essa é a Akaoshi Ball Tip. E aqui está uma ponteira fantástica, uma ponteira muito boa. E o bocal dela é muito suave. Então, quando eu falo que o desenho do bocal é a diferença, não é uma questão só filosófica. Você tem que acreditar no fundamento. Então, aqui, se você tirar o vídeo dos palestrantes e colocar do lado, você vai ver o parâmetro no Centurion. Eu estou beijando a cápsula, eu estou encostando o bocal da ponteira e coloquei um vácuo de 350 fixo e 40 de aspiração. E pisei no pedal. E você vê que não só eu piso e eu beijo a cápsula, mas eu beijo de ficar mantendo a beijada, como se, não sei como é que eu posso falar, mas olha lá, ele está preso, o vácuo entalado no máximo, de novo. Ou seja, aspiração não rompe cápsula. O que rompe cápsula é um bocal mal desenhado. Esse bocal da ASICO, assim como aqueles bocais de polímero, que são muito bons da Alcon, eles basicamente, desde que bem cuidado, não rompe cápsula. Em relação ao vitriófago, é importante entender que os vitriófagos, de modo geral, eles são pneumáticos. Você vê, ele não tem um motor aí dentro. Por isso que a máquina, quando você liga o vitriol, ele faz pá, 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 porque ele está mandando pressão pneumática por uma mangueira que aciona uma mola, e essa mola faz uma retração, uma ação longitudinal de corte. Muito bem. Então, só para finalizar aqui, porque é meio exagerado minha aula, desculpa a extensão, esse cara aqui está fazendo duas coisas erradas. Primeiro, que ele entrou pela incisão principal. Mas a segunda coisa é uma coisa absurda. Ele entrou com uma ponteira e não sei se alguém consegue saber qual que é o problema dessa ponteira. Alguém que não tenha assistido minha aula previamente consegue responder? Alguém está respondendo aí? Paula, qual ponteira é essa? Não responderam ainda. Pode mandar pelo chat. Alguém mandou um rotatória. Jefferson Gomes. Quem? Se for quem assistiu Jefferson minha aula... Gomes. Oi? Jefferson, a dúvida é se você assistiu a aula ou não. Não, então Foi se o Jefferson falou, ele tá certo. Ó. Essa é uma ponteira dessa máquina aqui. Ok, que ponteira é essa? Essa é uma ponteira rotatória, tá? Não guilhotina longitudinal. É uma ponteira rotatória que tem um motor elétrico acionando esse giro rotatório. É uma caneta de vitrectomia do Sovereign Compact. Quem tem Sovereign Compact sabe que tem esse vitreófago anterior. Eu vou dar um recado mais importante da aula toda. Não usem esse vitreófago anterior, tem que jogar no lixo. Esse vitreófago anterior é do conceito da década de 80. Ele é um vitreófago criminoso, no conceito atual. Não tô julgando lá para trás, mas é um conceito antigo, muito antigo, que não é usado mais, de guilhotina rotatória, com base elétrica, ou seja, você vê que ele não tem uma mangueira pneumática, ele tem uma mangueira de irrigação aqui, essa transparente, e uma linha de energia que vai fazer o motor girar. Então, não usem. Essa é uma ponteira de vitrectomia que piora a situação, traciona o vitro e sim é causa de descolamento de retina. Esse é o meu último slide, ainda não tem alguns detalhes do link, eu vou publicar isso no meu Facebook amanhã, provavelmente amanhã, no mais tardar sexta-feira, mas graciosamente o Ike Ahmed aceitou um convite para uma sessão de webinar na segunda-feira. Então aqui está, Challenge Cases by Ike Ahmed. Na segunda-feira agora, 1h30, eu vou refazer esse texto aí, mas vai ser às 1h30 da tarde, horário do Brasil. Vai ser 12h30 lá em Toronto para ele. Eu vou estar junto com o Renato Klingelfus, o Totó, chefe da Catarata da Santa Casa, o Vitor Civintal, glaucomatólogo, e como moderadores, mas basicamente quem vai falar é o grande Ike Ahmed, e eu vou publicar os dados do link. Okay? Muito obrigado. Desculpa tanta coisa assim, eu quis correr um pouco, mas obrigado. Tranquilo. Muito obrigada, professor. A gente
primeiro pede um pouquinho de desculpas pelo adiantado da hora, mas eu acho que, dada a qualidade das aulas, está todo mundo bem ok com isso. Dr. Paulo Shor queria semear um pouquinho a discórdia durante a apresentação, vou dar a ele essa oportunidade agora, que ele queria fazer uma colocação quase imediata ali, que o Dr. Milton não deixou. Então a gente começa com o professor Paulo Shor falando. Milton é guloso, ele quis chegar nos 1000 seguidores, mas foi excelente a apresentação, acho que ótima. Só aproveitando a pergunta do John Holanda, quando falar paciente se não der para colocar lente trifocal, eu acho que tem que falar imediatamente depois da cirurgia. Qualquer coisa que seja feita num posterior causa um ruído absolutamente desnecessário. Toma coragem e vai. Segunda coisa, a gente tem um amigo em comum que se chama Roberto Rosenblatt. O Roberto fez fellow de retina na escola, foi um dos caras mais brilhantes que passou pela escola, e ele era pós-graduando, se eu não me engano, do Rubinho. O Rubinho passou ele para mim, e quando ele estava acabando a pós, ele falou: Paulo, eu vou te ensinar a fazer vitrectomia. Eu falei: impossível, esquece, não tem jeito, eu vou. Bom, chegou um dia, eu estava no ambulatório, alguma coisa, ele tocou no ambulatório e falou: pode descer aqui que você vai tirar uma lente que caiu dentro do vítreo. E eu fui lá, ele fez eu tirar a lente que caiu dentro do vítreo. O Milton está com essa cara dele, mas ele era um retinólogo antes de ser um cataratólogo, e ele não contou essa historinha para vocês. E eu tenho bastante dúvida se a gente não deveria seguir uma filosofia barata, que é entrar no carro e saber andar para frente e saber engatar a marcha ré também. Ou seja, será que a gente, operando catarata, não deveria saber mexer bem no vitreógrafo e poder fazer uma vitrectomia para tirar uma lente de dentro do olho? Todos nós, todos que operam catarata. Essa é uma discussão que passa por educação e tudo, mas eu tenho a impressão de que hoje em dia é relativamente mais controlado e mais simples a gente dominar um aparelho de vitrectomia do que era no passado. Os resultados são muito mais previsíveis e a curva de aprendizado, não para fazer grandes manobras na retina, mas para tirar vítreo e para fixar a lente que o Walton inicialmente falou, uma lente de Artisan posterior, a gente tem um trauma infinitamente menor do que a gente tinha no passado. Eu queria só deixar essa opinião para a gente poder se provocar. Excelente. Temos aqui também o Dr. Fernando, que além de cataratólogo também é retinólogo conosco. Então eu acho que tanto o Dr. Milton quanto o Dr. Fernando podem falar um pouquinho sobre isso. Eu estou vendo bastante perguntas aqui a respeito de RCP, questão de como manejar RCP. Acho que uma pergunta um pouco mais prática para se fazer: a triancinolona, vocês fazem diluição para aplicação intravítrea? Eu faço de um para um. Intravítrea não, desculpa, para aplicação para fazer vitrectomia de segmento via segmento anterior. Eu gosto de fazer um para um. Aí eu queria a opinião também do Fernando Drude, que, como a Paula falou, ele é retinólogo também, né? Eu normalmente não faço diluição, Dr. Milton. Eu uso normal mesmo, sem diluir. Pequena quantidade para não impregnar muito o vítreo, porque às vezes fica difícil tirar, então eu uso um pouquinho. E acho que não costumo diluir. Outra pergunta que veio aqui para a gente. Excelente. Várias pessoas parabenizando pelo evento, pela qualidade das aulas, agradecendo, vários agradecimentos por vocês estarem disponibilizando o tempo de vocês e espalhando conhecimento no país inteiro e além do país. Alguém falou Paula para mim? Opa. Não, é que eu não estava ouvindo. Desculpa. Tá. Além de todo mundo que a gente já citou, vou citar aqui o Dr. Marcos Cohen, de Manaus, que sempre está com a gente no Projeto Amazônico. Vale a pena a gente citar aqui também. Vamos ver aqui. Mais gente parabenizando pela aula. Sugeriram usar a ponteira do Sovereign para algodão doce. O professor Milton, como um bom nerd, deve concordar com essa sugestão. Aqui foi a questão, só para a gente repetir a pergunta, para quem não pegou, o Dr. Paulo Shor comentou a respeito da lente prêmio, que alguém tinha citado aqui nas perguntas. Alguém perguntou a experiência de vocês na impossibilidade de fazer o implante da Lil Prêmio, conforme programado, como conduzir a situação com o paciente, e principalmente a questão da provável insatisfação do paciente.
qual o melhor momento para falar, no pós-op imediato ou no dia seguinte? O Dr. Paulo já fez o comentário dele. Dr. Walton, por favor, qual é a sua sugestão? Eu acho que é uma situação, você planeja a cirurgia, mas você não garantiu o que vai fazer aquilo, você não prometeu, você planejou. Eu acho que bem conversado você tem que chegar. Infelizmente, a lente que a gente planejou não foi possível por um motivo esse, e tá ótimo. E põe a melhor opção que você acha. Se você vai fazer uma monovisão, deixa o paciente míope ou não. Eu acho que é isso, mas tem que ser falado e ser honesto e sincero sempre, né? Eu acho que comunicação, porque a gente não é obrigado, as coisas acontecem, ninguém fez de propósito. Então, eu acho que tá mais que bem conversado. Eu não tenho nenhum problema desse de conversar. Fico triste, lógico, o paciente também, mas faz parte. Mas eu só ia comentar uma coisa do Milton que eu acho super importante. Tudo aquilo que aconteceu, quando você põe viscoelástico, esse viscoelástico está indo para a parte posterior. E aí ele falou muito bem do IA cut e do cut IA. É importante no fim da cirurgia, até antes de pôr a lente, você tirar bem o vitro com viscoelástico da parte posterior. Ou entrar na parte plana depois, para remover aquele viscoelástico, senão invariavelmente vai ter pressão intraocular aumentada no pós-operatório. Então, lembrar desse detalhe. Não sei se alguém perguntou alguma coisa a esse respeito. Teve um comentário mais acima. Aqui tem, no caso do vitreófago coaxial, o senhor também sugere fazer o uso de uma nova incisão, Dr. Milton? Não, o coaxial você usa a incisão principal mesmo, né? Isso. E lío multifocal pós-RCP. Eu acho que a gente pode fazer um meeting só para discutir se faz a lío multifocal pós-RCP ou líos prêmios em geral, ou se RCP é contraindicação absoluta. Eu sei essa resposta, o Dr. Milton tem um caso clássico que ele mostra disso, mas é uma discussão sempre válida, então eu deixo aberto para qualquer um de vocês que quiserem dar opinião. Dr. Elô, Dr. Lincoln, Dr. Paulo, Professor Rubens, Dr. Fernando. Eu queria pedir para todo mundo que ainda está online ligar o vídeo para a gente tirar a nossa foto tradicional. E eu queria falar que assim, o meu pai operou catarata em 1979 e não tinha lente intraocular e ficou internado 5 dias, né? Então, a primeira lente premium foi em 2005, na época do iPod. E hoje em dia a gente está online com 500 pessoas. Então, acho que é muito importante para todos nós saber que se atualizar é mais importante do que aprender. Então, eu agradeço a oportunidade. E eu falo para todos os fellows assistirem o filme do Sully, O Herói do Rio Hudson, porque o segredo de um grande cirurgião é ter a calma, e o que é comum entre o Fernando, o Walton, o Shor, o Lincoln e o Milton, e a Paula também, que é uma grande cirurgiã, é ter calma na hora H. Então, muito obrigada pela audiência de todos vocês, e homenagem ao meu grande professor, Dr. Rubens. E quem tiver com tempo também para ler o Físico. Então, um livro e um filme para adoçar a quarentena de vocês. E vamos tirar uma foto aí do final. Eu vou fazendo aqui os prints. Atenção, todo mundo, sorriso, eu vou avisando. Muito bem. 1, 2, 3 e... Sigam sorrindo. Eu vi um monte de gente arrumando cabelo aqui, levantando. Vai todo mundo sair, todo mundo quer sair bonito nas fotos de primeiro, professor. Legal. Opa, 1, 2, 3 e valendo. 14 páginas. Mais uma e pronto. Temos até alguém direto do hospital. Tem alguém de N95. Boa sorte. E enquanto termina, o próximo daqui a 2 semanas vai ser em retina, queria lembrar. O mundo já mudou. A Luísa falou que em 79 as lentes intraoculares eram piores. O cirurgião era pior também, Luísa. Os cirurgiões são muito melhores agora. Quem operou teu pai de catarata? Você, Dr. Rubens. Por isso que eu posso dizer, os cirurgiões de agora são muito melhores que o de antes. Tudo melhorou. O mundo está cada vez melhor. Apesar dessa peste, o mundo vai continuar melhorando. Por isso, não desanimem, mas cuidem-se. São Paulo vai ter a crise daqui a 2 semanas.
Quem se infectar agora vai ter a doença daqui a 2 semanas. As próximas 2 semanas são as mais críticas. Quem ficou isolado até agora que é importante ficar isolado. Pessoal, cuidem-se, os mais jovens que estão trabalhando por nós todos, muito, muito, muito obrigado de verdade. Os jovens estão tendo que trabalhar pelos velhos como eu. Vocês são fantásticos e maravilhosos. Parabéns para todos. De Manaus a São Paulo. Tchau. Rio Grande do Sul, Só um último Argentina. aviso para quem está perguntando. O vídeo da aula vai estar disponível no canal do IPEPO no YouTube a partir de amanhã. Então, para quem quiser reassistir a aula, para quem não conseguiu acompanhar, vocês podem avisar. A partir de amanhã já está nas redes sociais a aula completa para vocês poderem assistir. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, obrigado. Um abraço.